todos os dias possamos buscar brilhar cada vez mais por Cristo. Obrigado pelas meninas, obrigado pelo especial, obrigado pelo Patrick e a equipe que nos ajudou. Gostaria de agradecer mais uma vez por não estar aqui, mas agradecer ao pastor Alexandre pela oportunidade de ter concedido o púlpito nessa quarta-feira à noite. E agradecer a Deus pela oportunidade de pregar a palavra dele. Uma bênção no culto, hinos maravilhosos, um tema mais maravilhoso ainda, Jesus Cristo. E falamos sobre avivamento, o professor Marquinhos falou sobre avivamento, e é algo interessante que nós cantamos bastante hoje, foi comentado sobre a importância do avivamento. E certa vez eu ouvi de um pregador que o avivamento vem quando voltamos a nos importar com coisas que deixamos de lado. Isso eu acredito que é algo bem verídico, principalmente lendo a palavra de Deus. Gostaria nessa noite de comentar um pouco sobre algo que não é tão falado, geralmente mas não é tanta ênfase. E amados, a palavra de Deus é um livro muito perfeito. Ela realmente é a palavra de Deus, ela foi soprada por Deus, homens inspirados por Ele escreveram a Bíblia. Ela não vem de interpretação humana, mas ela vem totalmente de Deus, como é dito lá em Timóteo. Toda a palavra é totalmente digna de aceitação. E amados, a Bíblia sendo o livro perfeito que é, Deus sendo perfeito como Ele é, Ele nos dá uma retrospectiva de como foi o passado, de como foram os dias do passado. A palavra de Deus não somente nos dá esse retrospecto do passado, mas também ela funciona como um manual para vivermos os dias de hoje. Sabemos que não é fácil viver hoje em dia, mas a palavra de Deus é o nosso manual. E mais importante do que isso, a palavra de Deus também nos dá a entender sobre os tempos futuros. Amados, a Bíblia sempre foi bem clara que o mundo teve um início, mas que também chegará ao fim. É um pouco complexo esse assunto, mas tentando resumir bastante, temos 3 grandes atos que estão por acontecer. Primeiro é o arrebatamento da igreja, a tribulação e pós-vindo isso, a segunda vinda de Cristo. E amados, o próximo evento que está cada dia mais próximo de acontecer é o arrebatamento da igreja. E acontecendo isso, o mundo entrará em um momento sombrio. Segundo o próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 21, ele descrevendo os dias pós o arrebatamento, diz: porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E com isso em mente, gostaria de adentrar agora nos textos principais que gostaria de comentar nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, ali perto de Oséias, perto de Amós. Bem? Todos encontraram? Amém. Bem, Joel capítulo 2, vamos ler os versículos 1 e o versículo 11. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. O versículo 11 nos diz: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível. Agora prestem atenção: e quem o poderá suportar? Amados, quando nós perdemos alguma coisa, nós ficamos preocupados.
Eu já deixei várias coisas para trás por causa, às vezes, de ter esquecido. E nós ficamos preocupados e tentamos buscar com tanto zelo algo que ficou para trás. E amados, o arrebatamento da igreja está cada dia mais próximo. Só que no dia do arrebatamento, algumas coisas vão ficar para trás. Eu gostaria também de pedir para os irmãos darem uma olhadinha rapidinho. Não precisam abrir, eu leio ali em Mateus 24, versículos 40 e 41, que diz: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Amados, pense comigo, os eventos que já citamos, que já citamos, que são próximos de acontecer o arrebatamento, a tribulação e a segunda vinda de Cristo. Após a tribulação, será um período de aflição extrema como nunca houve na face da terra. Lá em Joel 2, versículo 11, diz que o dia do Senhor é muito temível. Quem o poderá suportar? Amados, não sabemos quando será este dia. Essa informação é exclusiva de Deus. Mas Ele nos revela que serão dias terríveis. E quando olhamos o texto ali de Mateus 24, 40, podemos ver que pessoas ficarão para trás. Pessoas enfrentarão esses dias terríveis. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Os deixados para trás. Oremos. Santíssimo Deus, amado, eterno e poderoso Pai, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvamos ao Senhor pelo dia que Tu nos deste. Louvamos ao Senhor pela salvação bendita no Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor pela viva esperança que nos deste quando ressuscitou no terceiro dia. Pai, peço humildemente neste momento que o Senhor me dê sabedoria para estar instruindo os amados na palavra do Senhor. Peço humildemente, usa-me como um instrumento, não deixe que eu fale nada de mim, mas que eu falar venha do Senhor. Ajuda-me, Pai, a diminuir-me e que eu possa me encher de Ti, Pai, para que eu possa brilhar a Tua glória. Ajuda-me, fale aos nossos corações, acontece e agradecer no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, como eu já disse, acredito eu que você já tenha esquecido algo para trás. Às vezes você foi em algum lugar e esqueceu, por exemplo, o celular, uma garrafa, carteira. E quando isso acontece, nós ficamos, bem, pelo menos da minha parte, eu fico muito preocupado. Às vezes eu penso que alguém pode roubar, pode cair em mãos erradas. E quando perdemos alguma coisa, deixamos algo para trás, tentamos buscar aquilo com muito zelo, tentamos fazer de tudo para recuperar aquilo, porque nós sentimos a necessidade de ter aquilo que deixamos para trás de volta. E assim eu digo, meus amados, que o Senhor se sente do mesmo jeito quando na palavra do Senhor fala daqueles que serão deixados para trás. Às vezes você pode se perguntar, quem serão esses que serão deixados para trás? Talvez eu serei um deles. E amados, a primeira coisa que eu gostaria de falar, especificar nessa noite, são quem serão os deixados para trás no dia da vinda do Senhor. Amados, em Joel capítulo 2, versículo 32, não nos diz: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Mas Samuel, o que isso tem a ver com os deixados para trás? Amados, aqueles que serão deixados para trás serão todos aqueles cujos rejeitaram o Senhor. Não somente isso, mas também todos aqueles que nunca ouviram falar do Senhor. Parece até estranho falar disso, né? A gente que vive num país, grande parte católica, todo mundo pelo menos já ouviu falar de Jesus Cristo, que ele foi uma pessoa boa e tudo mais, mas ainda no mundo inteiro há pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Em nosso país há tribos cujo nunca foram alcançadas ainda pelo Evangelho.
Há países que não há nem sequer um versículo da palavra de Deus traduzido para o seu idioma. Então, amados, todos aqueles que rejeitaram e que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo ficarão para trás no dia do arrebatamento. A Bíblia é bem clara em nos dizer que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, ou seja, todo aquele que confiar a sua vida ao Senhor e clamá-lo como Senhor e Salvador da sua alma, será salvo. E amados, algo que deixa bem claro a condenação daqueles cujo rejeitaram o Senhor está lá em João capítulo 3. É muito citado sempre o versículo 16 de João 3, capítulo 3. Geralmente é sempre o primeiro versículo que nós decoramos quando somos salvos, mas os versículos adiante nos advertem de algo muito importante. Versículo 17 nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Agora preste atenção: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados, Romanos nos explica que nós viemos de uma natureza pecaminosa devido a Adão ter pecado contra o Senhor e ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva comeu, ela ofereceu a Adão, e quando Adão comeu, ele desobedeceu ao Senhor, e ali entrou o pecado no mundo. E como somos descendência de Adão e Eva, nós temos essa natureza pecaminosa. E a Bíblia é bem clara em nos dizer que o nosso pecado nos separa de Deus. Quando há a separação de Deus, não há comunhão com Deus, não há uma conexão entre nós e Deus. Então Deus, querendo alcançar o homem, ele elaborou um plano perfeito. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o seu único Filho, Jesus Cristo, que foi enviado e viveu neste mundo sem pecado nenhum, foi morto e após 3 dias ele ressuscitou, como ele mesmo havia dito, que derrubaria o templo em 3 dias o reconstruiria. Ele falava assim da sua morte e ressurreição. E nós temos a vitória por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte e nos garantiu a vida eterna. Amados, só que quem não crê no Filho, o único Filho de Deus, aquele cujo foi enviado para nos reconciliar com Deus, aquele que foi enviado para perdoar os nossos pecados e estabelecer de novo uma conexão do homem com Deus, quem não crê nele já está condenado. Mas por que as pessoas não creem? Por conta do seu pecado. As pessoas amaram, nos tempos de Jesus, amaram mais o mundo do que a Cristo, e hoje é a mesma coisa. As pessoas têm amado mais as obras deste mundo do que ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado pelo povo hebreu, foi rejeitado por muitos gentios. Todo gentil é aquele que não é hebreu. Somos nós, no caso. Ele sempre foi, é ainda rejeitado por muitos. E por conta disso, amados, muitos serão deixados para trás. Isso é algo preocupante, porque Joel nos adverte que o dia do Senhor é muito terrível e quem o há de suportar? Ou seja, será uma aflição tão grande, tão enorme, que é praticamente impossível de suportar os eventos daquele dia. E quando pensamos que pessoas, às vezes entes nossos queridos, às vezes pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, cujo vemos todos os dias, ficarão para trás. Louvamos ao Senhor porque nós temos a viva esperança de que um dia Ele se levantará do seu trono e virá aos céus, e nós subiremos até Ele e nos encontraremos com Ele no ar. Isso é um evento fantástico. Já aconteceram tantas coisas neste mundo que não fizeram o Senhor sair do seu trono, mas Ele sairá do seu trono para nos encontrar, para encontrar comigo e com você que é salvo.
E quando nós subiremos, como um piscar de olhos, ficarão pessoas para trás. Mas por quê? Por que as pessoas, muitas, ficarão para trás? Porque muitas rejeitam o Senhor, porque muitas ainda não ouviram falar do Senhor. Em pleno século XXI, a era da tecnologia, onde temos tantos meios de comunicação, porque muitas pessoas ainda nunca ouviram falar de Cristo. Amados, essa culpa é minha, é nossa. E Romanos 10, capítulo 10, vamos dar uma olhada. Romanos capítulo 10 deixa escancarado a nossa parte, a nossa culpa naqueles que ficarão para trás. Romanos 10, versículos 14 ao 17. A palavra de Deus nos diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amados, nem todos têm obedecido ao evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nem todos nós temos obedecido, pelo menos eu posso dizer por minha parte, que não tenho cumprido com a ordenança que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E amados, por culpa nossa de não obedecermos a ordem do Senhor de pregar a palavra do Senhor e anunciar a salvação, que é tão simples, pessoas ficarão para trás. Pessoas enfrentarão tempos terríveis, serão mortos, serão escravizados, por nossa culpa de não termos perseverado e ido até eles para levar o evangelho. Infelizmente, muitas vezes levantamos empecilhos para poder pregar a palavra. Alguns acham que precisa ser formado no seminário, alguns acham que precisa ter um diploma em teologia. Mas, amados, não precisa ser formado no seminário para falar de Cristo para aquele senhorzinho que senta na lojinha da esquina perto da sua casa. Não precisa ter um diploma de teologia para falar da salvação para os nossos vizinhos. Amados, o evangelho não é tão simples. Paulo mesmo adverte: nós não fugimos da simplicidade do evangelho. Nós somos pecadores, o nosso pecado nos separa de Deus, mas Deus, com a sua tão grande misericórdia, o seu tão grande amor, que com tanto amor nos amou, nos deu o seu único Filho. E após a sua morte e ressurreição, todo aquele que invocar o nome do Senhor e crer nele será salvo. E passou da morte para a vida. Mas, amados, quando vemos pregações que falam sobre a tribulação, pregações que falam sobre a segunda vinda de Cristo, nós sabemos que isso vai acontecer, mas não temos crido de todo o nosso coração. Como eu disse, às vezes deixamos algumas coisas importantes de lado. E algo que tem, pelo menos no meu dia a dia, que eu me pego muitas vezes, é esquecendo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um evento que será iminente, a qualquer momento pode ser. Mas você pode dizer: mas Samuel, eu creio que o Senhor vai voltar. Amém, eu também creio. Mas nós não temos vivido como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento. Nós vemos os grandes avivamentos do passado, o quanto a igreja cresceu, eles viviam na esperança de ver o Senhor Jesus Cristo. O irmão Carlos deu um testemunho. Na sua juventude tinha uma irmã na sua igreja de 80 e poucos anos, e ela olhava para ele em todos os cultos e dizia: hoje eu vou ver o meu Senhor. Isso tem faltado em nossos dias. Às vezes você fala para um solteiro: Jesus Cristo vai voltar. Ele fala: não, eu quero casar. Você fala para alguém que está na faculdade: Jesus Cristo vai voltar. Ele: não, eu quero me formar.
Eu quero ter minha casa, eu quero ter minhas coisas. E nós temos ocupado as nossas vidas com coisas, às vezes lícitas, mas que nos tiram do foco de que o Senhor está voltando. E quando lembramos que o Senhor está voltando, nós precisamos lembrar, amados, que devemos anunciar a palavra de Deus. Amém. Quão precioso fosse se vivêssemos todos os dias ansiando pela volta de Cristo. Quando nós fôssemos dormir, pensássemos, talvez eu não veja o amanhã, porque Cristo terá voltado enquanto eu dormia. Às vezes quando acordamos, pensássemos, hoje eu vou ver o meu Senhor. E isso provocasse em nosso coração o desejo de avisar a todos, alertar a todos como a palavra de Deus nos adverte. Porque muitos, amados, ficaram para trás. E algo mais sério ainda é que sim, estaremos no céu, veremos o nosso Senhor, mas esquecemos também que prestaremos conta de tudo o que fizemos aqui. Ezequiel nos diz que o sangue daqueles cujo não anunciamos será requerido de nossas mãos. Mas não é só daquele dos nossos convívios, do nosso convívio, nosso parente, nosso amigo, mas daqueles que vemos na fila do pão, daqueles que vemos no ônibus. Às vezes vamos trabalhar todos os dias, pegamos o ônibus e vemos as mesmas pessoas e nunca nos importamos de falar de Cristo para elas. E eu sei porque o Senhor já me incomodou no meu coração muitas vezes disso. Quantas pessoas eu nunca mais vi na minha vida e talvez nunca mais teria a oportunidade de falar de Cristo para elas. E o Senhor vai requerer o sangue deles da minha mão naquele dia, assim como de cada um de nós. Infelizmente temos vivido vidas que nós sabemos que vai acontecer, mas não temos crido realmente que a volta do Senhor vai ser iminente a qualquer momento. Não acreditamos fielmente que Deus vai requerer da nossa mão o sangue daqueles que não anunciamos o Evangelho. Possamos, amados, voltar para as coisas que são importantes. Que possamos voltar os nossos olhos para Cristo. Não sabemos o dia que será, mas quando virá como uma destruição repentina. O Senhor voltou, iremos para comer, e aqueles que foram deixados para trás, ai daqueles. João nos diz, ai do dia do Senhor, o tão temível dia. Mas por que tão temível dia? Porque eu deveria me preocupar tanto com aqueles que vão ficar para trás? Então vamos ver neste momento o que está reservado para todos aqueles que ficarão para trás e enfrentarão a grande tribulação. Vamos voltar aí para Joel capítulo 2. Um assunto muito complexo, eu peço até perdão dos irmãos, a falta do conhecimento para aprofundar, mas se surgir várias dúvidas, procure seu pastor, eles vão saber explicar detalhadamente todos aqueles eventos terríveis que hão de acontecer. Mas amados, Joel capítulo 2 nos diz, tocar a trombeta em Sião, e clamar em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhes escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes.
como o ruído da chama do fogo que consome a tragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão aos muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele temerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Amados, o período de tribulação que vai se iniciar assim que Cristo arrebatar a igreja, será um momento de densas trevas, trevas como nunca se houve. O livro de Apocalipse nos diz que terça parte das estrelas cairão, as pessoas se esconderão dentro de cavernas, vão clamar para os montes caírem em cima dela para que elas possam morrer, mas os montes não cairão. Amados, será um tempo de aflição e destruição total, assim mesmo como Jesus Cristo nos diz lá em Mateus 24 e 21, um período de aflição tão grande que nunca houve, muito maior do que o dilúvio que devastou a terra na época de Noé. Uma devastação tão grande como nunca houve e nunca mais haverá. E muito pior do que isso, está reservado para aqueles que ficarem aqui o governo do anticristo. Amados, a Bíblia nos diz que subirá alguém junto ao falso profeta e ele enganará a todos, escravizará as pessoas, fará com que as pessoas o adorem como se ele fosse Deus, marcará as pessoas e ninguém comprará nada, ninguém venderá nada, cujos não tiverem a marca da besta. Muitas pessoas serão mortas naquele tempo. Amados, fato é de que aqueles que nunca ouviram falar do Senhor, a Bíblia nos diz, ainda haverá uma chancezinha para aqueles que nunca ouviram, tá? Aqueles que ouviram e negaram o Senhor, a palavra de Deus nos diz que nele será operada a mentira, para que eles acreditem na mentira e sejam destruídos. Mas aqueles que nunca ouviram ainda terão uma chancezinha de se converterem. Os que se converterem sofrerão também por causa do anticristo. Ele perseguirá. Amados, tempos terríveis virão. E não somente tudo isso, não somente as trevas, a aflição, a grande destruição, o anticristo, mas também está guardado para eles, amados, o juízo de Deus. Em Apocalipse 20, nos diz do grande trono branco, que será quando o Senhor julgará todos, grande ou pequeno, rico ou pobre, todos irão permanecer, encarar o Senhor, todos entrarão na presença do Senhor face a face e serão julgados conforme as suas obras. E como eles nunca foram salvos, rejeitaram o Senhor, ou talvez nunca ouviram dele, eles se encontrarão culpados por causa dos seus pecados, e eles serão condenados a passar toda a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. E a eternidade, amados, ela não tem fim, será para sempre. Um lugar que a Bíblia diz que o fogo não se apaga, o bicho nunca morre, e sofrerão a separação de Deus para todo o sempre. Eu acho que é um pouco sério a gente se preocupar com essas coisas. Eu acho que é um pouco sério esse assunto e que deveríamos, digo pela minha parte, não posso dizer por vocês, mas pela minha parte é algo que eu deveria me preocupar muito mais, como nunca me preocupei antes, pois
muitas pessoas ficaram para trás. Muitas pessoas se perderam para sempre. E o pior de tudo, não será o fogo, não será o lago que arde com fogo e enxofre, não será. A pior parte vai ser a separação para sempre de Deus, um lugar onde Deus não está. Concluindo, amados, cabe a nós agora o dever de, primeiramente, valorizar mais e acreditar totalmente e vivermos vidas como se o Senhor Jesus Cristo pudesse voltar a qualquer momento. Como dizia um pregador, se ele não voltou agora, ele vai voltar no próximo momento. E se não for no próximo momento, será no próximo momento. E no próximo. A cada dia que passa, a volta do Senhor está mais perto. Ele não voltou há 2000 anos. E isso não quer dizer que ele está demorando, mas que está cada vez mais próximo da sua volta. Amados, que possamos anunciar essas coisas terríveis que hão de acontecer para aqueles que negarem o Senhor, para os perdidos lá fora, aqueles que falam que não acreditam em Deus, aqueles que acham que para eles não há mais esperança. Devemos anunciar a viva esperança que temos, que é a salvação tão simples, que possamos viver vidas que anseiam pela volta do Senhor, porque vivendo vidas assim, amados, anunciaremos o Senhor. Não vamos somente orar por salvação de almas, mas também colocaremos as nossas mãos na massa, arregaçaremos as nossas mangas e iremos. Talvez uns se consagrarão, serão missionários, outros não. Mas o importante é que façamos o dever que o Senhor nos deu, que é anunciar as coisas que brevemente hão de acontecer. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, louvamos ao Senhor.